E o texto que eu quero usar é Mateus 4,19, apenas o 19. E disse-lhes: segue-me, e eu vos farei pescadores de homens. Somente esse versículo, amém. Feche seus olhos. Pai, nós te adoramos, nós bendizemos o teu nome, Espírito Santo de Deus. Seja livre, Pai, para falar aos nossos corações aqui nessa noite, Pai. Para que nós possamos sair daqui transformados. Que essa semente, que é a palavra do Senhor, possa alcançar, Pai, o mais profundo de cada coração aqui nessa noite. É o que eu te peço e te agradeço na autoridade do nome de Jesus. Amém. Igreja, essa história já é Jesus no início do seu ministério. E antes de Jesus, nós sabemos que veio João Batista pregando o arrependimento. E por onde João Batista passava, João Batista pregava a respeito para as pessoas se arrependerem, né? E nós sabemos que João Batista tinha o seu jeito de falar, né? Ele falava assim: arrependei-vos, raça de víboras, pois é chegado o reino de Deus. E Jesus, nessa ocasião, descobriu que João Batista havia sido preso. Então Jesus passa e começa a chamar algumas pessoas para ajudá-lo em seu ministério. Ou seja, Jesus começa a chamar alguns discípulos. E nessa passagem, Jesus encontra 2 homens, Pedro e André, 2 irmãos. E Jesus usa daquela ocasião e fala assim: sigam-me, pois eu farei de vocês pescadores de pessoas. Ou seja, em outras palavras, Jesus falou assim: você vai cuidar de pessoas. Vocês vão cuidar de pessoas. E Jesus usou essa linguagem porque eles eram pescadores. Então Jesus usou deste feito para convidá-los para fazer essa chamada tão especial. E é interessante que se fosse nós para montarmos um time de futebol, ou até mesmo montar os nossos discípulos, certamente nós queríamos escolher as pessoas melhores. Nós iríamos passando, falando: poxa, aquele fulano ali, ele é melhor naquilo que ele faz. Eu vou chamar ele para o meu time. Não é bem assim? A gente escolhe as melhores pessoas, né? Humanamente falando, quando a gente vai montar alguma coisa, a gente escolhe as melhores pessoas. Se for numa disputa e você vê uma pessoa forte, se for para fazer força, você vai logo nela, a pessoa forte. Geralmente a gente faz dessa forma, mas Jesus fez diferente. Sabe por quê? Porque Jesus enxerga potencial. Geralmente eles estavam ali nos seus afazeres, eles estavam pescando, e Jesus de repente enxerga um potencial grande na vida daqueles homens, daqueles 2 homens. Por isso que Jesus fala: vinde após mim, pois eu o farei pescadores de homens. Então entenda uma coisa: ao olhar para nós, Jesus não enxerga aquilo que a gente fez, Jesus enxerga aquilo que nós somos capazes de fazer. Então quando Jesus nos olha, ele consegue enxergar em nós um potencial que mais ninguém consegue enxergar. Sabiam disso? Só que ao ler a palavra de Deus, nós não podemos deixar com que essa palavra se torne apenas um conhecimento maior, pois nós devemos colocá-la também em prática. Ao ler a palavra de Deus, nós devemos deixar a palavra de confronto com a nossa vida. E aquilo que a Bíblia condena, a gente tem que afastar. Aquilo que a Bíblia diz que é errado, a gente tem que afastar. E para a gente entender isso, é necessário a gente amolecer o nosso coração. A gente precisa amolecer esse coração duro. Porque às vezes a palavra fala, a palavra confronta, mas nós não entendemos. Nós não queremos amolecer o nosso coração. Nós queremos entregar a nossa vida para Jesus e às vezes nós queremos deixar algumas reservas. E quando Jesus te chama, Ele te chama por completo. Quando Jesus exige algo de você, Ele exige do completo. Sabe? E nós precisamos entender, igreja, que a palavra de Deus, ela é um tesouro precioso. Ela é um tesouro muito precioso. E nós sabemos que um tesouro, ele é encontrado nas profundezas. Geralmente a gente não encontra um tesouro no raso. Ou seja, a nossa vida com Deus, ela precisa ser profunda. Ela não pode caminhar no raso. Daí eu te pergunto, o que você tem feito com o tesouro que você tem recebido? O que você tem feito com a palavra de Deus que você tem recebido em seu coração? Sabemos que um tesouro é algo muito precioso. A Bíblia compara a palavra de Deus como um tesouro muito precioso. E o que nós temos feito com esse tesouro? Sabe, igreja, é necessário nós mergulharmos na presença de Jesus. É necessário nós aprofundarmos naquilo que Deus tem falado às nossas vidas.
Às vezes nós deixamos algumas coisas a desejar, igreja. Assim como Jesus chamou 2 homens, hoje Jesus está chamando eu e você. Mas é necessário mergulhar. É necessário mergulhar. Não pode ficar só na superfície, não pode ficar só no raso. Deixa eu contar uma história para os irmãos. Um dia um jovem perguntou a um sábio: como é ser cheio de Deus? E o sábio entregou uma peneira. Quem já viu essa história? Poucas pessoas, só 2. E o sábio fala: poxa, pega essa peneira, vai ao fundo do mar, mergulha essa peneira no mar e tira ela para fora. Esse jovem pega essa peneira e ele começa. Ele põe a peneira lá dentro do mar e ele puxa a peneira para fora. E algum tempo depois ele volta, todo triste. Ele falou assim: poxa, eu não consegui, porque todas as vezes que eu subo a peneira fica vazia. Ele falou assim: então, pois é assim que você vai ser cheio de Deus. Toda vez que você mergulhar na presença, você vai ser cheio. Se você sair para fora da presença, você vai se esvaziar. Então é necessário mergulhar na presença de Deus. É necessário mergulhar naquilo que um dia Deus prometeu para nós. É necessário entrega à igreja. Entrega verdadeira. Às vezes nós entregamos a nossa vida pela metade. Às vezes nós entregamos as nossas vidas com reserva. Seja cheio da presença. Escolha ser cheio da presença. Deus, Ele é capaz de mudar a sua vida. Deus é capaz de mudar o seu caráter. Deus é capaz de te transformar. Sabiam disso? Mas você precisa se entregar verdadeiramente. Aqueles homens, eles confiavam no chamado de Jesus. Eles confiavam verdadeiramente. Jesus passou e falou: vinde após mim, que eu farei pescadores de homens. Ou seja, vocês vão ser saqueadores do inferno. Vocês vão ganhar a vida para Cristo. E hoje esse chamado é para nós, igreja. Esse chamado não foi apenas para os discípulos. Esse chamado é para nós. Mas eu volto a falar, é necessário entrega. Só que pode acontecer em alguma ocasião de você se sentir um inútil. Pode acontecer que às vezes você tenha se sentido um fracassado, né? O bispo até usa um termo, 0 à esquerda. E às vezes nós achamos que nós somos um 0 à esquerda, porque um 0 à esquerda não é capaz de nada. Só que eu quero te falar algo. Deus ama a sua vida. Deus ama a nossa vida. Por mais que às vezes nós nos sentimos para baixo, parecendo que Deus esqueceu de nós, Deus não se esqueceu de nós. Deus não se esqueceu. Independente daquilo que você está passando, glorifique. Glorifique a Deus. Glorifique a Deus nas ocasiões ruins, mas glorifique também a Deus nas ocasiões boas. Você precisa confiar, igreja. Nós precisamos confiar. Às vezes nós temos medo de entregar a nossa vida para Cristo, com medo de aparecer alguns empecilhos em nossa jornada, né? Às vezes nós queremos, fala assim, poxa, se eu entregar verdadeiramente, daqui a uns dias eu vou ter que expulsar demônio, né? Não é assim? Se eu me entregar, vai chegar essa hora, eu vou ter que expulsar demônio. A palavra fala que aqueles que crêem seguem alguns sinais, e um desses sinais é expulsar demônio. Você tem autoridade para expulsar demônio, igreja. E às vezes nós temos medo de entregar a nossa vida para Cristo, com medo daquilo que tem lá na frente, com medo da nossa jornada. Confie no Senhor, confie. Se Ele está com você no começo, Ele estará até no final. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Olha o que Isaías fala lá em Isaías 53, 4. No entanto, suas dores eram as nossas próprias enfermidades que Ele carregava em seu ser. Sobre seu corpo levou todas as nossas doenças. Contudo, nós o julgamos culpado e castigado por Deus. Pela mão de Deus, ferido e torturado. Mas de fato ele foi transpassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões. Foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz caiu sobre ele. E mediante suas feridas nós fomos curados. Igreja, nossas dores e enfermidades foram lançadas sobre Jesus naquela cruz. Às vezes é difícil entender. Eu gosto de usar um termo. Pecados que nós nem cometemos,
foram lançados sobre Jesus lá na cruz, 2000 e alguns anos atrás. Pecados que nós nem cometemos ainda. É forte isso, ele já perdoou lá na cruz. Ah, você está falando então que eu posso sair pecando? Não me entenda mal, não é isso que eu estou falando. Mas eu quero trazer reflexão. Ele morreu por mim e por você. Não foi por acaso que Jesus morreu. O plano perfeito de Deus foi a morte de cruz de Jesus. Para que nós pudéssemos ter uma vida e uma vida em abundância. Sabe? Tudo aquilo que ele passou, tudo, para trazer uma paz que excede todo o conhecimento humano. Eu imagino que quando entra uma ferpa na nossa mão, nós já achamos ruim, né? Quando entra um espinho na mão, um espinho no pé, que ele incomoda bastante. Sobre a cabeça de Jesus foram colocados uma coroa de espinho. Pensa na dor. Terrível, insuportável. Quantas chicotadas Jesus levou? Igreja, não quero colocar peso, mas aquilo foi por nossa causa, sabia? Aquilo foi para que nós pudéssemos ter essa vida que nós temos hoje, essa vida em abundância que Ele nos promete na palavra. Deus, em seu eterno amor, mandou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Igreja, nós teremos vida eterna com o Senhor. A nossa morada não é aqui. Aqui é passageiro. Aqui vai passar. Tudo isso aqui vai passar. Esse templo, um dia ele não vai existir mais. Mas a morada com o Senhor, ela é eterna. Um dia você vai morar com o Senhor. Mas é necessário passar por algumas coisas até esse dia não chegar. E para passar essas coisas que nós passamos, é necessário entrega. Eu volto a falar de entrega. Igreja, se entrega para o Senhor Jesus. Às vezes você está se sentindo insuficiente. Às vezes você sente que você não vai dar conta daquilo que vai ser lhe proposto a fazer. Porque quando você entrega a sua vida para Jesus, Jesus começa a transformar o seu caráter e começa a te dar algumas missões. E sempre foi do plano de Deus levantar homens e mulheres do Senhor para pregar a palavra, para pregar o evangelho. Então você foi chamado para falar do amor de Deus. Você foi chamado para falar do amor de Deus. Entenda isso. E é necessário passar por algo. E quando a gente vê Jesus chamando algumas pessoas, às vezes a gente fala assim, poxa, eu pequei demais já na minha vida, eu menti muito, eu já dobrei muitas pessoas, eu já passei muita gente para trás. Sabe que Jesus perdoa os seus pecados. Jesus perdoa aquilo que você fez de errado. Um dia Jesus chamou um homem, um cobrador de imposto, um corrupto. Cobrava imposto do seu próprio povo. Levi, mais conhecido como evangelista Mateus. Ele chamou Levi. Levi estava na coletoria. Jesus passa e dá uma mensagem para Levi, fala assim, segue-me. A Bíblia fala que imediatamente Levi largou tudo para seguir a Jesus. Largou tudo. Igreja, quantas vezes Jesus já te chamou? Igreja, Jesus está te chamando de novo hoje. Quantas vezes Jesus falou no nosso coração? Nós temos medo de entregar. Temos medo porque um dia nós fizemos coisas erradas. Igreja, Jesus está te chamando. Esse é o tema dessa pregação. Jesus está te chamando. Jesus enviou uns 70, 2 a 2. De repente ficou uns 12, os mais íntimos. Depois desses 12, já caíram menos, mais intimidade, mais 3. E hoje Jesus chama eu e você. Sabe? Eu imagino que João, a Bíblia fala que João era chamado amigo de Deus. Amigo de Jesus. Ele repousava a sua cabeça no ombro de Jesus, igreja. Olha que intimidade. Olha que intimidade. Deus quer ser íntimo de você. Jesus quer ser íntimo de você. Mas você precisa se entregar.
Eu falei de duas pessoas aqui no começo. Pedro e André. Certo? 2 irmãos, não foi isso que eu falei aqui no começo? Quem a gente mais ouviu falar na Bíblia? Certamente porque Pedro se entregou mais. Por isso que Pedro foi mais falado, foi mais usado, porque ele se entregou mais. A Bíblia fala que numa das primeiras pregações de Pedro, cerca de 3.000 pessoas se converteram. 3.000 pessoas, igreja, se converteram. Um pescador de homem começou a se tornar pescador de vidas. Isso aqui é a dor do inferno. Começou a tirar vidas das garras do inferno. E começou a trazer para Jesus. E Jesus enxerga esse potencial em você. Sabe? Eu gosto sempre de falar de algum testemunho meu. Eu nunca imaginei um dia estar aqui, sabia? Nunca imaginei isso. Alguns anos atrás, se você me pergunta, rapaz, eu nunca imaginei que eu estaria um dia pregando o evangelho. Eu lembro, eu falei aqui sábado, na minha primeira pregação à igreja, eu preguei 3 minutos numa célula. 3 minutos. Eu tremia, não dava conta de falar, o papel que eu estava assim. Poxa, eu fiquei chateado comigo, igreja. Eu falei assim, poxa, para fazer as pessoas rir eu sou bom. Mas para pregar o evangelho, eu fui mal. E eu falei assim, eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Não vou. Jesus está me chamando. Igreja, homens um dia abriu o coração e foram muito usados por Deus. Abre o seu coração, igreja. Seja usado por Deus. Seja ousado. Seja usado e ousado por Deus. Será que é tão difícil a gente entender isso? O que tem te afligido? Será que o seu medo é maior do que o Deus no qual você serve? Será que o seu medo é maior no qual Jesus um dia morreu por nós? Igreja, entenda isso. Será que o nosso medo é maior do que imaginar que Jesus um dia morreu por nós? Volto a falar. Deus está te chamando. Deus está te chamando, igreja. Talvez você, no ato, no impulso, você não vai conseguir entender. Mas entrega. Entrega, dá o primeiro passo. Dá o primeiro passo. E Ele vai junto, igreja. Deus não desampara. Deus não desampara. Em nome de Jesus, eu creio que Deus está conosco, igreja. Na nossa jornada, Deus está conosco. Ah, mas eu estou passando. Você não sabe o que eu estou passando. Mas eu sei que Deus é capaz de reverter a situação que você está passando. Eu sei que Deus é capaz de reverter diagnóstico, que Deus reverte. Igreja, mas é preciso entrega da nossa parte. Entrega sem reservas. Quebrantamento de coração. Arrependimento de pensamentos. Arrependimento de mau caminho. A Bíblia fala assim, aquele que roubava, que não roube mais. É isso que o Senhor quer de nós. Mudança, transformação. Jesus está te chamando. Eu creio, em nome de Jesus. Vamos ficar sobre nossos pés. Eu queria convidar aqui à frente. Você que talvez reconheceu essa mensagem. E você está falando assim, poxa, Jesus, eis-me aqui. Eu quero ser usado pelo Senhor. Eu quero ser usado. Eu queria te convidar você a vir aqui à frente para a gente orar junto. Só aqueles que se sentem e falam assim, Senhor, eu quero ser usado pelo Senhor. Vamos orar aqui na frente. Amém. Glória a Deus. Igreja, eu não sei o que cada um aqui passa. Quando a gente olha assim, vê tantas pessoas, dispostas a servir a Deus, a gente fica numa alegria muito grande. Eu não sei o que cada um passa, mas o Senhor conhece o coração de cada um aqui. O Senhor é capaz de mudar isso que você está passando, que está ruim, está te machucando, está te afligindo, está te ferindo. E você fala assim, poxa, eu não estou aguentando mais.
Acho que está na hora de eu dar um passo a mais. Está na hora de eu dar 2 passos a mais, 3, em Cristo Jesus, se for necessário. Sabe, seja usado pelo Senhor. Talvez vai acontecer alguma situação e você não vai entender, e às vezes é necessário você parar e orar pelo seu filho, pela sua esposa, pelo seu pai ou pela sua mãe. Às vezes vai ser necessário você orar. Às vezes a gente acha que ser usado por Deus é simplesmente subir aqui no altar e pregar a palavra. Não é, servir a Deus é muito mais do que isso aqui. Servir a Deus é orar pelos parentes, é orar pela família, orar pelos filhos, orar pelo pai. Ah, mas meu pai, você não sabe o que meu pai já fez comigo. Ore por ele, seja usado por Deus. Assim como pessoas foram transformadas, os seus entes queridos podem também ser transformados. E Deus quer usar a sua vida para fazer isso. Feche seus olhos. Pai, mais uma vez, Senhor, nós te agradecemos por esta oportunidade tremenda de estar aqui nessa noite, Senhor. Pai, abençoa cada família aqui representada, meu Deus. Abençoa cada homem, cada mulher que está aqui nessa noite, Pai, com o coração disposto a te servir. Pai, continua nos instruindo. Pai, continua revelando a Tua palavra aos nossos corações. Pai, nós sabemos que o Senhor tem muito para nós. E nós queremos dar um passo a mais por Jesus. Nós queremos dar um passo a mais. Nós queremos ser usados. Nós queremos ser transformados, Senhor. Perdoa nossos pecados, Senhor. Perdoa tudo aquilo que fazemos que desagrada o Senhor, Deus. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Que cada vida saia daqui transformada, Senhor. Pai, pensamentos negativos caem por terra em nome de Jesus, Senhor. Pai, nos usa, Pai. Nos usa, Pai. Estamos aqui diante de Ti, Senhor, para ser transformados. E nós queremos ser transformados. Pai, continua fazendo a boa obra em nossa vida, pois nós sabemos que aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. Pai, em nome de Jesus, continua trabalhando no nosso íntimo, continua trabalhando no nosso ser, continua abençoando os nossos lares, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Pai, abençoa, Senhor, cada família aqui representada, meu Deus. Pai, obrigado mais uma vez. E que nós possamos cada vez mais entender aquilo que o Senhor tem para nós. Pai, revela ao nosso coração o propósito que o Senhor tem para nós. É o que nós te pedimos e te agradecemos na autoridade do nome de Jesus. Vamos aplaudir Jesus, igreja?